Olá todo mundo, eu sou o Daniel, tudo bom? Tô gravando aqui mais um vídeo de crítica. Eu não ia gravar tão cedo, não tava nem pensando em fazer outro tão cedo assim. Só que eu tô muito empolgado com o retorno que o primeiro vídeo teve. Eu fiquei muito surpreso que muitas pessoas assistiram, muito mais do que eu tava esperando. Eu tava esperando que não fosse chegar nem a 30 likes direito e da última vez que eu parei pra ver já eram 150 quase. Então, muito obrigado por todo mundo que assistiu, muito obrigado por todo mundo que deixou o comentário. Foi uma parte muito importante em eu já estar gravando outro e em já ter repensado algumas formas de fazer o vídeo para que ficasse um pouco menos largado, um pouco menos jogado, uma coisa um pouco mais bonitinha, mais arrumadinha. Agradeço a todos que deram esse apoio e podem saber que com certeza eu vou continuar gravando, vou continuar fazendo vídeos, porque eu já assisto filmes com frequência, eu gosto de assistir, eu tento pelo menos assistir um filme por semana, quando é possível, claro, né, porque a vida não possibilita isso. Se pudesse eu veria até mais, né. Eu já ia de qualquer forma começar a gravar mais vídeos, porque eu já queria fazer um vídeo para cada filme que eu assistisse, para eu poder ter o acervo privado, que nem eu falei no vídeo anterior. Só que pelo retorno, né, vendo que outras pessoas estão assistindo, estão entrando em contato, né, estão gostando do conteúdo também, decidi que vou ter um pouco mais cuidado, né, um pouco mais de carinho na produção desses vídeos para poder dar um produto legal, né, para vocês aí no final também. O filme da vez é Bring Her Back, em português Faça Ela Voltar, 2025, um filme dos irmãos Danny e Michael Philippou, que são uma dupla de irmãos australianos que ficou muito famoso nos últimos anos por ter feito o sucesso que foi o Talk to Me, Fale Comigo, um dos filmes de terror mais aclamados da década até então. Eu entro em detalhes daqui a pouco sobre o que eu acho, né, dessa diferença do Talk to Me pro Bring Her Back, porque são dois filmes muito diferentes, né, tem uma pegada muito, muito diferente, tanto na forma de você fazer os próprios planos, de você orientar as cenas, quanto na própria abordagem geral que eles querem trazer para esse filme. Eu acho que Bring Her Back, ele tá muito mais numa perspectiva de um filme de drama com elementos meio macabros, por assim dizer, do que um filme de terror propriamente dito, como as pessoas costumam assistir. Como eu já vou desenvolvendo depois, mas esse pra mim é um dos pontos que pra mim mais se destacou no filme, que mais mostrou que eles têm um alcance muito grande de filme que eles podem fazer, porque é um filme totalmente diferente do Fale Comigo. O elenco principal do filme é composto de 4 personagens: o Andy, a Piper, que é a irmã nova dele, a Sally Hawkins, que eu não lembro o nome da personagem agora, mas que eu lembro por ser a Sally Hawkins, que é a atriz australiana, uma das mais famosas da contemporaneidade, eu imagino, principalmente por ela ter feito o filme do Guilherme Del Toro, A Forma da Água, e os filmes do Paddington. Curioso, né, falando da Sally Hawkins, que o filme ele faz muito uso da água como um elemento narrativo maior que representa os traumas ou algo assim. E isso está ligado desde os personagens, né, da Piper e do Andy, porque o pai deles morreu no chuveiro, quanto para Sally Hawkins, que teve a filha dela que morreu afogada na piscina. Então, por conta disso, a água está sempre aparecendo de várias formas diferentes no filme. E não teve como não pensar numa relação óbvia, né? A gente vendo a água, Sally Hawkins, principalmente na cena em que ela aparece deitada na banheira, né, em que ela tá com metade do rosto dela para dentro, outra metade para fora. Não teve como não visualizar na hora um pouco de forma da água ali, mesmo não tendo nada em comum, né? Claro que eles estavam ali acenando e mostrando, né, o lógico que eles não tem como não falar desse filme, né? Falando de Sally Hawkins e falando de água. Outro ponto que eu gostaria muito de ressaltar aqui é a caracterização da personagem da Sally Hawkins. Por que eu gosto tanto dela? Ela, desde o primeiro momento, ela já aparece, que nem como eu falei um pouco do Until Dawn, botar um pouco os elementos um pouco cômicos para quebrar um pouco o ambiente, quebrar um pouco o clima e tentar mostrar que, cara, isso aqui não é pra ser um filme de terror 100% sério, você tem que levar tudo 100% na seriedade o tempo todo e tal. Você tem que entender que a gente tá fazendo esse filme se divertindo, brincando um pouquinho também. E a Sally Hawkins, ela representa muito isso, ó, desde o primeiro momento. Ela já aparece lá tirando uma selfie, né, pra mostrar, olha meus filhos novos, não sei o que, e ela tampa o Andy, tira só com a Piper e tudo mais, e de um jeito totalmente, né, ela acaba muito sendo aquela pessoa sem noção que fica fazendo as coisas como bem quer e não tem vergonha de nada e age como se tudo tivesse normalidade. Ela desde o primeiro momento já é aquele figura de estranhamento no filme, tudo que ela faz é muito duvidoso, é muito exagerado, e eu acho isso maravilhoso. Um ponto que eu acho que é já no início do filme ainda, né, que é
a cereja do bolo, que é quando eles falam, cara, essa personagem é a figura do estranho mesmo, né, nesse meio aí. Se você tá entendendo o filme a partir de uma noção que você tá entendendo tudo muito como natural, né, tudo muito... parece que é uma situação de verdade. Não, a Sally Hawkins tem pra te lembrar que isso é um filme. Isso aí é exagero. Isso aí é puramente fantasia, entendeu? Isso eu acho muito legal. E pra mim, a cereja do bolo, né, como eu ia falando, é a cena do velório, que tá todo mundo de preto e ela tá lá, né, com o crochê dela roxo, né, o roxo lilás, muito chamativo, totalmente fora do tom dos outros. Eu achei isso sensacional. Eu acho que é aí que mostra como que ela tá ali dando o próprio tom dela no filme também, entendeu? E o Ollie, que pra mim é o carro-chefe desse filme. Eu adorei o personagem do Ollie. Eu tava pensando várias vezes sobre qual dos personagens que eu mais gostei ao longo do filme. E embora eu tenha começado gostando muito mais do Andy, por ele ser um irmão mais velho muito atencioso e tudo mais, mas com suas complexidades, ao passar do filme eu comecei a gostar muito também dos outros personagens, principalmente do Ollie. O Ollie, pra mim, é um personagem muito bom, porque ele é meio que a figuração do macabro no filme. Ele, quando ele tá em cena, é quando o terror acontece. Isso é muito maneiro. Eu acho que é o que me fez mais me apegar a ele, porque ele é um personagem muito carismático, mesmo sem falar. Ele é uma figura que te dá um incômodo só de vocês olhar pra ele. Você sabe que tem uma coisa errada. Pra mim, quem mais se destacou, como eu falei, foi a Sally Hawkins, mesmo que ela seja uma atriz veterana comparada com os outros e tudo mais. Mas não tem jeito, ela acaba se destacando mesmo, porque eu achei a personagem dela muito divertida, eu gostei muito dela mesmo. Na verdade, eu tava pensando um pouco mesmo, antes de fazer esse filme, eu tava tentando definir... Fazer esse filme não, antes de fazer esse vídeo, eu tava tentando definir quem eu mais tinha gostado no filme, né? De qual desses personagens mais tinha me chamado a atenção. Porque todos eles me chamaram a atenção de formas diferentes. E eu até agora não consigo dizer direito, eu gosto muito de todos eles. Eu achei que o filme conseguiu encaixar todos eles muito bem em conjunto. Eu acho que eles funcionam muito bem enquanto personagens que estão se relacionando uns com os outros e um tá entrando nas tramas pessoais do outro sem querer, e como que eles acabam se encontrando no filme. E isso cria vários momentos muito divertidos. Bem, agora entrando mais a fundo na trama e do filme, na crítica, né, em si, eu queria abrir falando o ponto principal sobre ele, que é, eu acho que a recepção que esse filme tem tido está muito ligado a uma questão de expectativa das pessoas e uma questão principalmente de expectativa frustrada. Por que eu estou dizendo isso? Eu vi em críticas, por exemplo, uma ou outra que eu acabei parando para ver, só para poder saber, né, em que par que eu tô, né, se tem as pessoas estão concordando comigo, se eu estou discordando muito dos outros, como que a experiência dos outros pode agregar na minha. E eu percebi que tem uma experiência muito comum em relação a esse filme, que foi o hype que o Talk to Me acabou criando. Não só o Talk to Me, mas também um pouco a forma como o trailer foi estruturado, como que ele foi entregue para o público e tudo mais. E para isso aí eu tenho dois pontos principais para falar. Que é que o trailer nunca pode ser usado enquanto uma referência para você julgar um filme. Porque o trailer, ele é uma coisa totalmente diferente. O trailer ele é feito com outros propósitos. O trailer é feito justamente para te fazer gastar dinheiro no cinema assistindo o filme. Ele está num outro campo de produção audiovisual. O trailer não é, por exemplo, não é cinema, por assim dizer. O trailer é uma ferramenta de marketing. É uma ferramenta para você atrair público. E, lógico, o filme, os diretores, né, sendo famosos pelo Talk to Me, que é o que deu o nome deles e que foi muito provavelmente o que possibilitou, né, o orçamento deles para esse filme, é um filme que acabou deixando as expectativas das pessoas, em conjunto com o trailer desse filme, acabou deixando todo mundo um pouco esperando que fosse ser uma coisa mais macabra, uma coisa mais assustadora, e acabou se decepcionando. Só que como eu não parti disso, eu não tenho o costume de ver trailer, só porque eu não tenho, já criei esse hábito há muito tempo, e hoje em dia não é uma coisa que faz diferença na minha vida e nem costuma afetar muito a minha vontade de ver filmes ou não. Muito mais uma coisa que me convence é o elenco, a direção, ou então a premissa do filme, né? Muitas vezes ele me chama a atenção. E então eu acho que eu já não fui pego por essa armadilha. Eu já estava muito mente aberta. Eu acho que eu fui assistir esse filme já meio que sem esperar uma coisa parecida com o Fale Comigo. Eu não vou ficar falando muito sobre o Fale Comigo nesse vídeo, porque não é o foco. Mas o que eu posso dizer é que, evidentemente, eu gostei muito de ser diferente de
Fale Comigo. Eu gostei mais ainda porque eu não gosto muito de Fale Comigo. Então, tipo assim, não acho que seja um filme ruim, mas pra mim é um filme mediano. Não é uma coisa que eu fui assistir esperando ou torcendo para que fosse parecido com o Fale Comigo. Como eu já falei no outro vídeo, a minha dinâmica aqui não é de recontar filme nem nada do tipo, então eu assumo a premissa de que vocês já assistiram o filme ou que vocês pretendem assistir e já tem algumas mínimas informações. O foco aqui é muito mais por exemplo, eu não vou querer recontar os fatos como eles foram, como que a história anda. Eu quero contar pra vocês, mas quando eu estiver trazendo uma cena, é porque essa cena me marcou. Tanto que eu nem anoto as cenas. Eu deixo marcado na cabeça justamente para eu poder puxar aqui no momento de falar para vocês no vídeo o que na verdade é que ficou comigo mesmo, né? Não que eu necessariamente estou lembrando porque eu anotei ou tal. O que, claro, muitas vezes é importante, ainda mais do tipo de vídeo que você quer fazer. Mas não é o objetivo aqui. Então, para o que eu estou querendo aqui com vocês, é muito melhor eu me atentar à memória. Como que a memória vai agir nesses momentos, como que eu vou guardar, né, as cenas mais importantes para mim, mais impactantes, e como que essas relações vão estar ali presentes. Já fiz essa consideração sobre o ponto principal, que é o que eu acho que está sendo o que está afetando a recepção do filme até agora, que é o ponto da expectativa. É inevitável que a gente não crie expectativa, né? A gente tem expectativas. Só de ter tido uma expectativa de que o filme poderia ser qualquer coisa, já é uma expectativa, né? Vamos deixar claro, não é uma falta de expectativa, é só uma expectativa mais aberta. E é assim que eu fui pro filme. Eu fui sem esperar nada, mais ainda torcendo para que fosse diferente de Fale Comigo, porque eu achei que eles tiveram muitas ideias muito boas no primeiro filme deles, mas que no final não gostei de como que as coisas se encaixaram ao longo do filme e tudo mais. O enredo do filme, basicamente, são dois irmãos, o Andy e a Piper. O Andy, que deve ter uns 17 anos, quase fazendo uns 18, tanto que o objetivo dele é conseguir a guarda da irmã, né? E a Piper, que tem lá para os seus 12, 13 anos. Eles perdem o pai, né, de um jeito meio traumatizante, e eles são reencaminhados para Sally Hawkins, que tinha acabado de perder uma filha, que era muito parecida com a Piper. A Piper, essa, sendo uma pessoa que é deficiente visual, ela já tinha uma casa, por exemplo, que ela era adaptada para a filha dela e tal, então ela já estava procurando pessoas, né, garotas que tinham um perfil parecido ali da filha dela. O outro personagem que tem, como eu já falei antes, é o magnífico Ollie. O Ollie é um personagem de estranhamento do filme. Você não sabe qual é a dele até mais ou menos metade do filme, quando finalmente começa a acontecer umas coisas macabras e tudo mais. Mas o Ollie é, pra mim, um personagem sensacional. Ao longo do filme eu não estava sabendo muito o que queriam com ele, né, até a metade mais ou menos, mas depois eu entendi, né, que toda vez que ele aparecia, né, ele é como se fosse o dispositivo do terror no filme. Tanto que tem uma cena, que eu até vou comentar daqui a pouco, que é o que deixa isso mais evidente e que eu acho que é onde fica claro, ó, esse filme, na verdade, são dois filmes em diálogo, de certa forma. Um filme de drama que está usando elementos do terror. E eu achei isso maravilhoso. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Por que eu acho que é um filme de drama com elementos de terror? Na verdade, eu acho que é um filme de terror, porque eu não acho que é um filme que está ligado mais a esses elementos narrativos de drama ou de outros gêneros sejam menos terror por isso. Na verdade, o próprio terror já conta com isso desde sempre. Eu sou muito contra essa ideia, né, de, por exemplo, de ligar esse tipo de narrativa, né, aquela coisa que surgiu uns anos atrás, né, uns 10 anos atrás, que a galera tava atacando pra caramba, que era a noção do pós-terror. Eu sou totalmente contra isso. Isso aí faz parte de um movimento maior, justamente de desvalorização do gênero, que é uma coisa histórica, por assim dizer, né? O terror é um gênero meio desvalorizado já há bastante tempo, assim, muitas décadas. Eu acho que, na verdade, essa confusão, esse entendimento que foi construído sobre o gênero de terror nos últimos anos, nas últimas décadas, é o que, em parte, o que justifica a falta de recepção tão boa quanto podia ser desse filme. Agora, partindo um pouquinho de como que eu enxergo esse filme, por o que eu estou dizendo, o que eu acho que justifica um pouco esse meu jeito de ver. Primeiro de tudo, eu enxergo o filme como ele sendo um filme sobre o encontro dessas duas pessoas, né? Esses dois núcleos, por assim dizer. A gente tinha, por um lado, o núcleo da Sally Hawkins e, por outro, o núcleo do Andy e da Piper. Por acidente, né, por acaso, pelo acaso, né, da trama, esses dois núcleos se encontram. E os dois se encontram justamente passando pela mesma situação, que é o luto. Eu acho que no quesito do luto,
Isso aí foi uma coisa que me pegou muito. Eu consegui ver como que o filme ele tá tentando ser sensível mais por esse lado. E um pouco aqui é um filme que eu posso dizer que eu acho que traz esse lado meio mais sensível e positivo do luto, que é o Sinfonia da Necrópole. É um filme da Juliana Rojas, para mim é a melhor diretora de cinema brasileiro da atualidade. E no filme a gente tem muito essa valorização do cemitério enquanto meio que um espaço da preservação da vida. E nesse filme tem alguns momentos em que meio que os diretores mostram que ele tem um entendimento parecido desses aí também. Muitas vezes a partir de algumas falas da Sally Hawkins que podem parecer um pouco irônicas, né? Tem lá um momento em que no pós-velório do pai deles, em que ela coloca eles pra beber junto, porque ele fala que ele encher a cara, não sei o quê, porque é o que faria de sentir melhor. E é um momento muito legal, assim, que eles estão entrosando, não sei o quê. É um dos momentos em que melhor mostra a complexidade da Sally Hawkins. Eu não acho em momento nenhum que ela estava sendo fingida ali. Tipo, quer dizer, com certeza ela estava sendo uma personagem fingida ali naquele momento, porque o filme todo coloca ela enquanto uma personagem manipuladora, né? Mas eu tenho certeza que ali naquele momento, né, algumas falas do que a personagem estava falando também eram de verdade, né? Sobre, por exemplo, a questão de você memorar, né, celebrar a pessoa que se foi, celebrar a memória dela. Isso eu acho que é um ponto que me pegou bastante e modificou muito a minha forma de ver o filme enquanto um filme de luto. Então que isso não seja bem explícito também, né? Mas eu tô dizendo que foi isso aí, um pouco nessa linha aí que eu pensei o luto do filme. Eu acho que esse filme ele entra bem no quesito que a gente conhece um pouquinho, né, um pouco como terror de trauma, que é uma coisa que está muito em alta hoje em dia. E eu acho que a gente já passou um pouco, na verdade, do momento de parar de considerar isso como se fosse uma crítica que a gente tem que necessariamente ressaltar como uma coisa que diminua o filme. A gente já passou do momento de entender que essa pegada do terror de trauma é uma temática que permeia o nosso momento. Eu acho que a gente se prender a esse tipo de comentário como se fosse uma coisa que diminui o filme, não é uma coisa que fale alguma coisa. Porque essa já é a tendência geral. É muito difícil você ver um filme hoje em dia que não esteja falando sobre isso, né? Um filme de terror. Eu acho que está tudo bem. Daqui a pouco a gente vai passar por isso. Todas as fases, né, do cinema correspondem aos momentos da realidade com que eles estão conversando. Daqui a pouco no futuro, muito provavelmente a gente vai estar vendo as pessoas que estudam mídias, que estudam cinema, né, principalmente filmes de terror, falando desse momento de filme de trauma enquanto um reflexo da nossa sociedade atual. E eu acho que está tudo bem. Isso não é um momento, uma coisa que a gente tem que reclamar, que a gente tem que ver como algo ruim para os filmes necessariamente. Tem muito filme que com certeza se debruça sobre isso como uma desculpa para não fazer nada além. Mas eu não acho que esse seja o caso, por exemplo, do Faça Ela Voltar. Não só do Faça Ela Voltar, como de vários outros que eu acho que foram muito bem também. Como, por exemplo, um dos meus favoritos dos últimos anos, que é o Maligno. Eu acho que é um filme que arrasa nisso também. Eu acho que é isso. É um filme sobre luto. E eu acho que o filme ele é muito bem organizado para que a gente interprete como sendo essa história maior de duas histórias se encontrando e virando o filme que a gente teve. Um outro tipo de filme que eu diria, né, uma vertente do cinema de terror que esse filme conversa muito bem também, é aquele gênero muito famoso de filmes de exorcismo que a gente teve mais ou menos ali em volta de 2010, mais ou menos. Os filmes de Emily Rose, e aí a gente pode estender a lista pra caramba para 1 zilhão de filmes genéricos de exorcismo, que basicamente, né, são filmes que se prendem a partir justamente do choque, né, do ritual do exorcismo. E esse filme, ele conseguiu pegar isso aí, não sei se de propósito, mas eu peguei isso muito forte, que é, eles trouxeram o que era o mais chamativo nesses filmes, que é o que faz até hoje muitas pessoas irem atrás deles pra verem, né? Não vou lembrar agora o nome desse filme, mas para aquele filme lá que tem uma cena famosa na internet, né, que tem a pessoa possuída meio que engolindo uma garota inteira, sabe? Sendo que o filme ele é só sobre essa cena, ninguém gosta do filme pelo que eu vejo por aí, para além dessa cena. E ele conseguiu fazer nesse filme o que era o chamativo nesse gênero aí, né, um pouco abandonado, né, o gênero do exorcismo, que é o momento do ritual. E ele conseguiu reduzir ao ponto de que ele conseguiu fazer o choque, deixar uma coisa macabra, uma coisa que deixou a gente na expectativa, inclusive, de ver de novo, e que, como eu falei no último vídeo, né, aquele elemento do filme de terror que era um curta e que acaba se prolongando, mas não tem muito caminho pra isso. É a mesma coisa esses filmes de exorcismo, né? Em geral são filmes que não são muito bons, não são muito elaborados, muito construídos, e eles são pensados em torno justamente desse momento de choque, né? Do exorcismo ou da possessão. E eu acho que o filme conseguiu colocar isso muito bem, porque ele adiciona
5 minutos, eu não sei, é só 5 minutos que deve ter disso no filme. É sensacional como que ele dialoga, não só por ele ser uma imagem meio macabra, mas também por ela, a Sally Hawkins, usando o vídeo do ritual como se fosse meio que um tutorial para ela conseguir manter o receptáculo do Wally lá tranquilinho, né, em ordem. Eu achei muito bom como que eles usaram esse recurso no filme. Nem todo filme, né, ele é dividido em 3 atos e tudo mais, mas eu enxergo muito bem que esse aí só faltou aquela coisinha, tipo, na Favorita, sabe? Que toda vez que ia começar uma parte nova, o título aparece logo antes. E eu acho que esse filme só faltou isso para deixar isso mais escrachado. Eu acho que a primeira parte do filme era é totalmente como se fosse uma parte focada, né, nos irmãos e tal. Uma parte do Andy protagonista, por assim dizer, né? Se fosse chamar de uma parte, eu acho que eu chamaria de Andy e Piper. A segunda parte, que eu acho que é mais ou menos o momento em que começa a ficar mais com foco na Sally Hawkins, porque isso é uma coisa que acontece que eu achei muito legal. O filme, ele não se prende ao protagonismo só, né, daqueles personagens que a gente conhece no início. Ele vai alterando o protagonismo ao longo do filme. Tanto que eu nem tô entendendo muito a Sally Hawkins enquanto uma vilã. Eu entendo ela como vilã se você entender a trama a partir da perspectiva dos irmãos. Mas eu entendo ela como, na verdade, parte protagonista também. Eu acho que ela é tão protagonista quanto eles. Porque o filme, ele tem muito foco em primeira pessoa nela em vários momentos. Não em primeira pessoa, né, mas em cenas focadas em volta dela. Não só isso, coloca ela no centro de várias dinâmicas o tempo todo e coloca ela para ser uma personagem complexa. A gente entra na mente dela como se nós estivéssemos da perspectiva, né, dela. A gente sabe o que ela está pensando, a gente sabe as confusões dela. E o que eu achei mais sensacional disso tudo é que a gente sabe como que a situação não está sob o controle dela. Como por sinal costuma ser de forma geral, né, quando a gente tem um vilão em filmes de terror, né? Normalmente é aquele que está coordenando a trama que justamente está caminhando para um acontecimento negativo com nossos protagonistas. E ela, no momento nenhum, ela acaba tendo essa trama nas mãos dela. Ela acha que tem, né? Ela vai induzindo como se tivesse, mas ela não tem. E o final do filme, que eu diria que é justamente, né, o choque dessas duas coisas, né? O choque da trama da Piper, né, e do Andy, né, com suas próprias questões e relações, com a trama da Sally Hawkins, né, o luto dela e o que ela tá fazendo de fazer o ritual, né, para poder ter a filha dela de volta, né? Essa que é a trama do filme. Acabei de perceber que eu falando e não sintetizei ainda que o principal é o próprio nome do filme, né? Ela quer trazer a filha dela de volta. E o Wally, né, só comentando aqui já que eu tô falando desse ponto, o Wally ele nada mais do que um receptáculo. O Wally, ele é um corpo que está sendo usado só para armazenar o espírito da filha dela enquanto ela não consegue passar ela para um corpo definitivo. É só isso, nada demais, é só uma... E isso é uma coisa que deixa ele constantemente em caos, porque justamente ele é ao mesmo tempo o corpo que está servindo de receptáculo, mas ao mesmo tempo ele é o demônio que está jogando ali, né, querendo se beneficiar daquela situação, mas também ao mesmo tempo alguma coisa ruim que a gente não sabe o que é, não sabe definir, a gente só consegue, não sabe como age, a gente só sabe que ela aparece quando eu olho, porque a trama tá em volta dele. A trama do terror, né? O lado do terror, por assim dizer. Um ponto que eu falei, eu acho que o Wally é mais destacado ainda, deixa ainda mais explícito o entendimento que os diretores quiseram fazer dele enquanto o instrumento para mostrar a existência do mal no filme. Um momento que eu acho muito interessante para a figura do Wally, né? Enquanto o personagem que caracteriza, né, quando que vai acontecer o mal, onde que o mal tá aparecendo, né? As forças sobrenaturais. Eu acho que onde isso fica bem claro é na cena que tá lá chovendo e o Andy tá lá discutindo, né, com a Sally Hawkins enquanto o Wally tá do lado de fora, né, tomando a chuva e tudo mais. Nesse momento é muito engraçado porque o Wally tá lá, eu ri pelo menos ri um bocado, porque o Wally tá lá do lado de fora, tá tomando chuva, todo ferrado, com a cara toda sangrando, cuspindo sangue, sangrando do olho, não sei o que. E o Andy lá tipo, porra, aquilo ali, não sei o que, caralho, porra, aquilo ali é normal. Pô, isso é muito engraçado, porque tipo assim, a Sally Hawkins ali do lado de dentro falando, não sei do que você tá falando. E ele, o Wally ali do lado de fora, né, com o Andy lá o tempo todo falando, nossa, aquilo aí claramente é um capeta, não sei o que. E eu achei isso muito bom, eu acho que foi o jeito que o filme teve de falar didaticamente pra gente. Olha, a gente tá tratando dos elementos do luto dos personagens como uma coisa, o Wally como sendo, né, a parte sobrenatural do mal, né, do capeta que tá ali como parte da trama, e esse é o momento que eu vi eles colocando, olha só, como o ambiente do mal fica ali junto com ele. Enquanto eles estavam dentro de casa, eu pelo menos não estava sentindo essa negatividade, né, esse peso sobrenatural. Esse peso sobrenatural acompanha o Wally, eu adorei como essa cena deixou isso evidente, deixou isso muito claro. Eu achei o filme muito bom.
Eu não costumo, né, dar nota em número porque eu não gosto, mas tem que admitir que isso é um jeito que dá pra dimensionar um pouco, né, o que a gente achou do filme. Eu dei 4,5 no Letterboxd e tudo mais, porque eu achei realmente um filme extraordinário. É um filme que me chamou muita atenção. Eu não estava imaginando, né? Voltando para aquele ponto da expectativa. Eu acho que tanto eu gostei muito, quanto as outras pessoas não gostaram muito. Porque eu não estava esperando nada demais, enquanto os outros estavam esperando já alguma coisa, né? Seja pelo trailer, seja pelo Talk to Me. Eu não estava nessa aí. Na verdade, eu estava super de peito aberto, não sabendo o que eu ia ver. E eu fiquei muito surpreso positivamente. Eu gostei muito também dessa forma de contar a história, porque eu sinto que é um tipo de contagem de história de terror. Ultimamente a gente tem visto, que tá voltando um pouquinho aí pelo pós-terror, mas que eu não tenho visto tanto assim, que é essa utilização do terror, né? No caso, eu tô pensando no terror enquanto fantasia, mas a fantasia é um pouco mais no sentido do macabro. Como que dá pra você contar uma história de terror e não precisa necessariamente focar o tempo todo em situações tensas, né? No quesito do macabro, no quesito do assustador. Dá pra você deixar, né, esse elemento ali presente na narrativa sem necessariamente o filme ser entendido enquanto um filme assustador, sabe? E eu achei isso um barato, eu adorei o filme por causa disso. Um filme que eu acho muito parecido com isso, por sinal, é um filme que, da mesma forma que esse aí, eu não tava sabendo muito como o filme ia acabar, e eu já tava num momento em que eu não tava mais torcendo pra ninguém, eu não tava mais torcendo pro quero que a Sally Hawkins consiga, ou quero que os irmãos consigam. Não, eu tava aberto, né, ao que fosse acontecer. Eu tava muito satisfeito com o que fosse acontecer. Não querendo abrir aqui um outro parêntesezão, mas só pra falar, um filme que eu assisti recentemente, que tem um pouco essa pegada, né, de você ir construindo o terror, né, a partir do você não saber o que está ali, né, a partir de um drama, parece um drama mais comedido, um drama mais contido, e na verdade dá para encaixar, né, esse elemento do macabro de uma forma que complemente e caracterize totalmente a trama. Não dá pra gente falar desse filme sem falar do componente macabro, né, sem falar o componente do ritual, do quesito de querer trazer a filha de volta, né, do Wally possuído, da mesma forma que não pode falar desse outro filme que eu vou falar agora, que é o The House of the Devil, que é o filme do Ty West, é o primeiro longa dele, até onde eu me lembro, e que eu achei um filme muito bom, pra mim até hoje é o melhor filme dele. É um filme que se baseia muito nessa lógica, né, de você ir construindo a trama, não dando o macabro explicitamente, de você ir jogando de pouco em pouco, e que demora um pouco pra poder acontecer alguma coisa e tudo mais, mas que você não consegue falar da trama sem o macabro. Então eu gostei muito de como que ele vai medindo essa trama. Na verdade, já dando um spoiler, né, sobre meu entendimento, também falando do final do filme, né, se você não quiser ouvir agora, é a hora de você mutar o vídeo. Eu tava torcendo, na verdade, mais pra cena final que acontecesse o ritual. Tava muito curioso pra como que isso ia acontecer, mas ao mesmo tempo eu não fico chateado, porque o que ia aparecer na tela a gente já viu, né, a gente viu justamente pelos vídeos. Mas, por fim, eu achei que foi um ótimo filme. Eu acho que, sinceramente, me deixou muito mais otimista pros próximos trabalhos dos irmãos Philippou do que o Talk to Me, que por sinal, né, vai ter uma sequência em breve que eu não sei o que esperar, mas pra mim foi um filme muito bom, foi um filme muito divertido, e eu acho que foi muito divertido principalmente porque eu não estava esperando nada, eu estava muito aberto. Se eu quero te dar algum aprendizado para esse vídeo é esse, tenta segurar um pouco mais a onda das suas expectativas, porque elas podem ou ser o motivo de você não gostar de alguma coisa, ou motivo de você lembrar dele tão positivamente que nem eu tô lembrando desse filme até agora. No mais, nos vemos no próximo vídeo, que com certeza vai acontecer, e provavelmente vai ser algum filme de terror recente. No mais, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir, e se você gostou, se quiser dar alguma contribuição, pode deixar seu comentário, que eles são sempre bem aceitos. Muito obrigado.